Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast No Mundo do Vinho Decanter. E vamos falar sobre o que hoje? Hoje vamos falar sobre espumante de uma forma geral, Marcos. Quando foi a última vez que você abriu um espumante? Semana passada, na inauguração do novo negócio. Opa! E espera aí, por que a gente bebe espumante quando inaugura coisas, quando vira o ano novo, quando batiza um barco? Será? Será que isso... Ou será? quando ganha na Fórmula 1, né? Quando ganha na Fórmula 1. Viu o que aconteceu semana passada aí, né? O que aconteceu? Um ganhador de um prêmio de Fórmula 1 bateu com uma garrafa Magnum. Em vez de quebrar a garrafa ou espumar ela, derrubou o troféu de porcelana. De porcelana? De porcelana na hora da abertura da champanhe. Mas por que será que a gente bebe champanhe assim em momentos festivos? Você sabe qual é a região de origem da champanhe? Qual é a região na França da origem da champanhe? Champanhe. E você sabe qual é a capital da champanhe? Tem uma igreja lá incrível que eram feitas coroações, acho chamada de Reims. Reims. E lá eram feitas coroações do rei da França, que é a região de origem da champanhe, da bebida champanhe, razão pela qual ela ficou atrelada desde esse momento a celebrações, a conquistas, a festas, né? De uma forma geral. Então vamos falar o seguinte: champanhe é do Vale de Champagne, na região da França, na Champagne. Sim. Mas os espumantes, já tem espumante pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil, de qualidade muito parecida ou até, diria eu, superior, não? A qualidade de uma bebida é algo extremamente subjetivo. Vamos falar de uma forma geral do que é um espumante e daí a gente vai para as especificidades para entender melhor. Mas antes a gente está aqui com um espumante que é feita... as uvas são da Serra do Sudeste, na Serra Gaúcha. Já falamos da Serra do Sudeste num episódio passado, hein? Exatamente. É da vinícola Hermann, que é uma vinícola que as uvas são da Serra do Sudeste e ela é vinificado na Serra Gaúcha. Essa bebida é feita com duas uvas, a Chardonnay e a Pinot Noir, como é feita a maior parte dos espumantes. E ela tem o nome de lírica crua, porque ela tem um processo que a gente vai falar daqui a pouco, que é o surli, ou abrasileirando sobre as borras, e que tem a fermentação malolática. Eu vou abrir aqui... E perceba quebrando alguns paradigmas. É uma tampa como se fosse de um refrigerante, né? Exatamente. Ao invés da tradicional... É a tampa Corona. Por que essa tampa Corona? Porque ela não teve a extração das leveduras com o posterior arrolhamento, com o licor de expedição. Então você vê aqui, não sei se dá para focar. Eu acho que a imagem lá é muito boa. Você tem uma levedura. Exato. Ela é fosca, chega fosqueou a bebida. Porque tem as leveduras aqui. E está acontecendo, ou já aconteceu, a fermentação malolática, que a gente vai falar logo mais. Então, vamos falar também sobre o processo de abertura e o processo de serviço aqui. Inclusive, eu acho que eu vou começar a falar sobre a abertura. Como ela tem essa tampa Corona, muita gente já viu também no YouTube, nas redes sociais, o processo da sabragem. O que é a sabragem? Você já fez uma sabragem, chefe? Tem uma espada específica para isso. Opa, mas dá para fazer com qualquer coisa, até com uma colher de cozinha. Porque toda garrafa de espumante, ela tem esses vincos dos dois lados, né? A união da forma, né? Exato. E aqui é um ponto de pressão. Então, se você bate com uma faca, seguindo o movimento retilíneo, né? Da garrafa e faz um pá, eu não vou fazer porque uma batida seca, qualquer batidinha seca já vai. Sendo bem feito, tem que saber como bater, não é a força. E para quem for fazer em casa ou olhar vídeos antes de fazer, um detalhe extremamente importante: a bebida tem que estar extremamente gelada. Exato. Para baixar um pouco, não tá tanta pressão, né? E não estourar a garrafa toda. Então, a bebida retirou da geladeira, bem gelada mesmo, segura com firmeza,
Exato, porque quanto mais gelada, menor a pressão. Lembra da regra lá do ginásio, PVT, Pivotó lá? Pressão, volume. Vamos abrir aqui e rezar para que não aconteça nenhum acidente. Um pouquinho aconteceu, mas nada clássicos dos espumantes. Porque a meta é ter o menor possível de gás saindo, porque é gás que está sendo perdido da bebida, né? A gente quer manter o perlage, né? E eu vou fazer o serviço aqui. Repara aqui, chefe. O certo é você, na posição inclinada, primeiro você põe um pouquinho. Você vai ver que vai carbonatar, né? Daí, o que acontece? A taça, ela tá já ficando na temperatura da bebida. Ficou na temperatura da bebida, aí na posição inclinada. Você consegue servir sem derrubar. Não, e você vê que ela não está perdendo mais gás, porque já está fazendo o processo de já está a taça na temperatura do espumante praticamente. Então ele só está agregando a bebida que já está lá, e daí a gente já tem a bebida aí servida e sem aquele excesso de gás saindo. Você vê aí, tá? Não sei se dá para pegar o close, Heinz, tá formando ali um pelagem constante aqui embaixo, e você vê aqui na parte de cima também o gás carbônico. A taça também ajuda porque ela é em formato de cunha, né? E ela vai manter um pouco mais. Então ela faz uma pressão maior ali embaixo. Como o gás carbônico é mais pesado, ele não consegue se acomodar lá no fundo da taça. E daí ele vai pelagiando. Vamos brindar aqui então. A Vinícola Hermann, ao programa. Vamos. Você vê aqui também que o espumante é turvo por conta das leveduras que a gente vai falar logo mais. Nós vamos falar o que é o espumante, né? Tem alguma pista aí do que é o espumante? Existe a lenda que ele foi um vinho que deu errado. Sim, mas o que acontece? O espumante ele é feito em 2 processos. Primeiro ele é feito o vinho, tá? Após feito o vinho, ele é feito o espumante. Então, a partir de um vinho que você faz o espumante, geralmente, seja os espumantes do método Charmat e do método Champenoise. Então, primeiro você tem a primeira fermentação, que é transformar o açúcar que está presente no moço da uva em álcool. Daí, num segundo momento, você vai acrescentar o licor de tiragem com as leveduras. O que é o licor de tiragem? O licor de tiragem é uma bebida licorosa que tem bastante açúcar e colocado as leveduras junto, e daí você pode ver o processo que você vai utilizar, seja no tanque. Nesse momento que vai separar se é Charmat, é feito em grandes tonéis, ou Champenoise, que é feito em garrafa. Exatamente. Então, a partir desse açúcar e das leveduras que estão injetadas, daí é feita uma segunda fermentação, no qual esse açúcar vai ser transformado em gás carbônico, fazendo com que a bebida seja espumante. Então, esse é o... a grosso modo, os espumantes, o gás carbônico presente, ele é criado pelas leveduras. Existem espumantes também que são inseridos após isso gás carbônico? Espumantes que são inseridos, colocado gás carbônico de forma artificial? Sim, mas daí não são espumantes, daí são cidras ou frisantes, que a gente já vai falar sobre ele. Outra questão aqui nas garrafas de espumante é que você vê que não tem safra. Eles não são safrados, salvo... Se usar vinhos de um ano para outro ano, ou de 2 anos para outro ano. Salvo em raras exceções, quando está escrito vintage. Porque eles constantemente vão misturando as safras para ter um produto homogêneo. Balanceado. Então você não vê diferença de sabor
de um espumante de 2020 para um espumante de 2014, 2015, porque eles vão fazendo... Balanceando isso, exato, ter um produto padrão. Exato, isso inclusive acontece com os Jerez, acontece com, não é só os espumantes que fazem isso. Só que no caso, no Jerez eles até põem a safra média daquela bebida. Vinhos de 19, 20, 21, ou 17, 18, 19 e assim vai. Não, na verdade eles põem a idade média do vinho. Ah, perfeito. 5 anos, 10 anos. Exato. E daí aqui no caso eles não colocam nada. Pode ter colheita desse ano, pode ter colheita do ano passado. Na verdade tem colheita de todos os anos, porque é misturado, assim, eles vão misturando. Testando os lotes e balanceando. No Brasil, você tem também espumantes feitos de Riesling itálico e Viognier. Serra Gaúcha, eles têm bastante amostra disso, mas a maior parte... Esse especificamente é Pinot e Chardonnay. 90-10. O rosado, porque deve ter permanecido mais tempo a casca. Permaneceu algum pouco, provavelmente, a taça a casca do Pinot Noir na primeira fermentação. Na verdade, eles fizeram primeiro um vinho rosé e depois, a partir do vinho rosé, fizeram o espumante. Então, assim, a questão das uvas, né? E a questão também das diversas regiões do mundo. Ela começou na região da Champagne, mas hoje você faz espumantes na Tasmânia, na África do Sul, na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense, na Argentina, na Serra Catarinense. É uma bebida que está extremamente popularizada ao redor do globo, né? E também, me corrija se eu estiver errado, é uma bebida mais versátil, né? Nós falamos do mundo da comida, que você pode tomar champanhe do café da manhã até a hora de dormir, né? Inclusive então, um brunch, num domingo de manhã, você pode muito bem abrir um espumante ou ainda tomar uma mimosa no café da manhã, né? Inclusive são 8h46 da manhã aqui no horário da gravação, eu ainda não tomei café. Um espumante no café da manhã. Mas isso acontece bastante nos hotéis na França, né? E existe até alguns hotéis mais de luxo no Brasil que é servido o espumante no café da manhã. Por conta da acidez, se bem que esse aí não. Geralmente... os espumantes, como eles são feitos a partir de uvas que são colhidas jovens, para não ter tanto açúcar e ter bastante acidez, porque é uma bebida que para você salivar, tá vendo que você saliva mais do que o normal. Geralmente ele é uma bebida feita de uvas mais verdes. Então, como a uva não amadureceu tanto, ela tem menos açúcar. Como tem menos açúcar, vai fermentar menos açúcar e vai ter menos álcool. Então, geralmente, o teor alcoólico no espumante, geralmente ele é menor do que um vinho tranquilo tradicional. Então, você circula em torno aí de 8, 10, 12... Exato. E você tem também os espumantes do método Ash, né, que são os moscatéis, né, que eu vou falar logo mais, que é ainda menos, geralmente. Outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é quando a gente vê no rótulo Blanc de Blanc, Blanc de Noir. Tá? O que é isso? Para quem não sabe francês, Blanc é branco e Noir é preto, na verdade é escuro. Branca. Então, um Blanc de Noir é um espumante que é branco, né? Que é feito de uvas negras, no caso Pinot. Casca negra. Ou seja, é parte da hipótese. Provavelmente aquele espumante só foi feito a partir da maceração apenas da uva Pinot Noir sem a casca. Já tiraram rapidamente, separaram a casca do mosto. Exato, antes da fermentação. E quando você vê Blanc de Blanc, geralmente... Uva branca. Apenas uva branca e provavelmente Chardonnay é o que é o mais comum. Mas existe... Pinot branca também? Não. Pinot sempre vai ser rosado? Não, pode ser branco. Basta você retirar a casca antes de fazer a fermentação. E acontece muito. Então são essas etimologias que são necessárias serem esclarecidas, que invariavelmente estão nos rótulos
da bebida. Outra questão aqui que nessa garrafa não tem é a gaiola. A gaiola, ela acontece, ela existe, porque quando ela tem uma rolha e não uma tampa corona, como é o caso desse espumante, existe o risco de ela explodir. No transporte, manuseio. E quando explode, a gaiola ela tem a função de segurar esta rolha. E inclusive existem vários relatos de quando vários espumantes estão juntos reunidos sem a gaiola, ela acaba tendo o efeito cascata, multiplicador. Então é algo que acaba ficando incontrolável. Então, duas coisas que o produtor de espumante ele tem que prezar bastante. Primeiro, por uma garrafa mais resistente. É uma garrafa que aguenta às vezes até 7 atm, ou seja, 7 pressões atmosféricas. Para quem não sabe, para quem está no nível do mar, está exposto a uma pressão atmosférica. A cada 10 metros que você desce no mar, você acrescenta uma pressão atmosférica. Então, se você está a 20 metros de profundidade, 30, que já é bastante, que você já está a 3 pressões atmosféricas. A garrafa aguenta 7 em média? Exato. Essa garrafa, certamente, ela estava com mais de 4 pressões atmosféricas. Ou seja, a pressão é muito maior do que você está a 30 metros de profundidade. 30 metros. Não, a 30, porque metros, 1 mais 3, 4. Então, é algo que tem que ser considerado. Então, quando você abre um espumante, o jeito certo de você abrir o espumante é para ter uma experiência gastronômica, não para ter uma experiência festiva. É você abrir com o menor barulho possível, para que a bebida seja preservada e, eventualmente, se você não quiser atingir ninguém, para que ninguém seja acidentado aí se acidente com esse processo. Legal. Então vamos falar agora dos métodos. Sim. O que é Charmat, o que é Champenoise e o que é esse outro método, que é uma fermentação em garrafa ou não? É uma continuação de um dos métodos. Primeiro eu vou falar de cidra, né? Muita gente vê cidra no supermercado, algumas já beberam, outras não. Outra comprou porque era mais barato no camelô na praia, no Réveillon, né? Então, cidra é muito popular, inclusive em vários países que são produtores de maçã, como a Alemanha, a Inglaterra e a Espanha. E também tem bastante produção aqui na Serra Catarinense, na Serra Gaúcha, tem produção. Na verdade, é um fácil moço, um suco de maçã, né? Sim, exato. A maçã ela tem bastante açúcar, né? E daí a partir a cidra é feita a partir do suco de maçã. É feita uma primeira fermentação para transformar o açúcar em álcool, e geralmente a segunda fermentação não existe, eles fazem uma inserção de gás carbônico. Então, tanto a cidra como qualquer frisante é feito um processo de inserção do gás carbônico na bebida. Não que toda a cidra seja feita assim, mas a maioria das cidras é feita assim. Depois de fermentado. Inclusive tem até produtor de cidra que faz até o método Sully na cidra. Então, assim, malolática, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas então, o grosso modo é uma fermentação, não existe a segunda fermentação às cidras. Legal. Falando especificamente dos métodos, Charmat e Champenoise, que são os mais conhecidos. Sim. Qual é a diferença principal entre eles? Tá. O método Charmat, ele foi inventado por um italiano e ele foi posteriormente patenteado por um francês chamado Eugène Charmat. Ele é um método mais barato, ele é um método... Mais para grandes volumes, imagina. Para grandes volumes, que não dá muito trabalho. Você vai armazenar o vinho tranquilo com as leveduras e com o licor de tiragem em grandes tanques de autoclave, também denominados autoclave, que tem a temperatura controlada, que é todo o processo feito automatizado. A primeira fermentação faz os vinhos, transfere para um outro tanque, coloca o licor com as leveduras, se lacra isso e ele vai ter essa segunda fermentação em grandes tonéis. Em grandes tonéis, altíssimos volumes, e daí para engarrafar é muito mais simples. Depois que
criou o gás carbônico, engarrafa. Exato, criou o gás carbônico, tira as leveduras muito simplesmente por filtragem, etc. Elas ficam mais pesadas, né? Também. E daí coloca um licor de expedição para completar eventualmente o teor de açúcar, né? E daí vai ter outra questão que a gente precisa esclarecer aqui, que é a questão que aparece no rótulo, que nesse aqui não acontece porque é um Nature, né? Quer dizer, nesse caso acontece porque é um Nature, que é o teor de açúcar. Então, quando você vê ali uma bebida com escrito Nature, que ela não teve inserção de açúcar ou até 3% de gramas litro. No caso, esse aqui, como é o Surly, ele não teve inserção nenhuma de açúcar. Ele só tá com açúcar já da primeira vinha. É que todo o açúcar aqui virou... Não, zero, porque a primeira fermentação foi transformado o açúcar em álcool. Segunda fermentação foi transformado em gás carbônico e não teve a extração das leveduras. Então, as leveduras aqui, elas morreram. Mas a gente já fala... Exato, a gente já fala sobre ela. Mas no caso dos espumantes Surly, a inserção é zero. Agora, se você tem de 3 a 8 gramas litro, e daí você vai ter então um extra brut. Que na verdade, extra brut não significa nada além do teor de açúcar na bebida. Tendendo a zero. E daí, se você tem um brut, é de 8 a 15. Daí o sec, ou extra dry, de 15 a 20 gramas por litro. E daí você tem um demi-sec, que é um pouco mais adocicado, de 20 a 60. E acima de 60 é o doce. Agora, essa classificação, Marcos, ela varia de país para país. Então, em cada país tem sua legislação. Com teores diferentes dentro de cada categoria. Exato. Tem país que Nature é 0, tem país que extra brut é de 0 a 2, tem país que brut é de 2 a 5. Isso varia de país para país, quanto mais... Eu já percebi agora, no mercado efetivo, que no Brasil, demi-sec tem é mais versátil. Os brutis, algumas pessoas têm no início, uma certa resistência. Então, normalmente eu vou trabalhar para o grande público, 30-70. 70% demi-sec e 30% brut. O pessoal mais conectado com a questão gastronômica, eles prezam muito pelo Nature. Muito. E também o pessoal mais fit também. Então tem o Nature, ele tem esses dois públicos cativos, o pessoal gastronômico, que você vai ter muito mais da fruta, né, muito mais da bebida e do processo, né, da complexidade do processo e da fruta, e assim como o pessoal mais fit quer a bebida menos refrigerante possível, que é uma bebida mais pura, né? Que não tem açúcar, porque esse açúcar acaba entrando no seu organismo como qualquer açúcar. Refrigerante e a bebida já tem álcool, que bem ou mal acaba virando açúcar dentro do seu corpo, né? Mas então o processo do Charmat, ele é isso. Então, Charmat, grandes produções, segunda transformação do açúcar em gás carbônico em grandes tonéis. Champenoise. Vamos falar também do que é invariavelmente método Charmat, porque isso é industrializado, é ruim? Não, na verdade é um método de grande escala, geralmente é um processo curto e você consegue ter grandes tonéis, fazer isso de uma forma... Produzir sistematicamente. Sistematicamente de uma forma mais econômica, né? Mais simples, mais barato, né? Agora, tem várias bebidas que invariavelmente são feitas pelo método Charmat, como o Prosecco. Você não tem como... Tem qualidade. Exato, não reconheceu a qualidade de um Prosecco. Todos os sect... Mast. Que são... Não, eu acho que é outro. Todos os sects alemães também são assim. Todos os cremants, você sabe o que é um cremant? Toda bebida, todo espumante francês que não é da região de Champagne... Chama de cremant. É denominado cremant. Então, se você vê um espumante você vê de origem Borgonha. francesa e não está escrito champanhe, está escrito cremant, é porque é um espumante que não é da região de Champagne e que é feito pelo método Charmat.
Assim também como os portugueses têm bastante. E aqui no Brasil você tem os dois. Tem bastante espumante com método tradicional. Bastante e com tem método bastante. É quase o Brasil e os Estados Unidos, assim. Acaba sendo um grande laboratório de experiências. Isso que é bacana. Aqui do Novo Mundo, né? Ele não é tão encaixotado, tão fechado. Exato, as vinícolas não são tão aprisionadas em varietais, não são tão aprisionadas aí em uma determinada forma de fazer as coisas. Agora a gente vai para o método champenoise. Você reparou que agora a bebida deu uma descansadinha. A levedura está ali no fundo. Eu vou pedir novamente. Calma aí, vamos lá. Obrigado. Então aqui o método champenoise, primeiro eu acho que vale a pena falar que a palavra champenoise, está vendo ali o pozinho? Já está decantando. O método champenoise é uma palavra patenteada em 1921, se não me engano, ou uma data próxima disso. Os franceses da região de Champagne, eles se reuniram e conseguiram que o governo da França registrasse a marca, a patente mundial da Champagne. Fizeram em diversos países. Então, desde aquela data... pode chamar champanhe. Se... Exato, se fosse uma bebida feita na região de Champagne. Alguns países não aceitavam isso, mas a partir do momento que alguns países começaram a comercializar com a União Europeia acaba impondo aos países que comercializam com ela a aceitação dessas regras comerciais. Então vamos fazer o seguinte, falando de regra comercial, conta a história da Peter Longo aqui no Brasil. Sim. Então, até um determinado momento no Brasil, todo mundo usava champanhe, até o Guaraná era champanhe, né? Só que depois disso, foi proibido, foi reconhecido pelo direito, foi recebido pelo direito brasileiro a marca champanhe, só que teve uma única exceção, que era as vinícolas que antes do registro já exploravam a marca champanhe. Então, no caso, a Peter Longo, que é uma vinícola de Garibaldi, ela explorava já antes, se não me engano, o Miguel Peter Longo, ele já fazia a bebida pelo método tradicional, pelo método champenoise, que é champenoise, para quem não sabe francês, é aquele que é da Champagne, né? Então, se eu estou falando blumenauense, Champagne, champenoise. Ele já fazia o espumante pelo método tradicional lá em Garibaldi. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele permitiu que a Peter Longo continuasse comercializando os espumantes dela feitos pelo método tradicional como champanhe. Então, essa é a exceção, mas essa permissão, obviamente, é apenas por território nacional. Provavelmente na Argentina eles reconhecem a marca champanhe, eles não vão conseguir comercializar por lá. Assim como você não vê escrito método champenoise nos rótulos. Aqui nessa garrafa foi feito pelo método tradicional, o champenoise, mas está escrito método clássico. Ele usa a técnica, mas não pode estampar isso. Exato. Então acabou sendo uma forma de fazer. Então, para quem não sabe, é feito primeiro o vinho tranquilo, né? Daí é inserido o licor de tiragem aqui dentro da garrafa com as leveduras. E daí começa a segunda fermentação. Vou mostrar que ela vai acontecer desse formato, né? Sim. Exato. Depois você vai mostrando. Verdade, é feito aqui e daí começa a ser feita a fermentação carbônica, né? E daí ela é colocada nos púlpitres, ou para quem não sabe dessa palavra, cavaletes, e elas vão ficando... primeiro, esse cavalete ela tem uma orientação assim. E daí eles vão sempre dando uma meia volta a cada 6 horas, 12 horas, e no final a garrafa está assim.
Excluído. Exato, porque daí as leveduras elas vão caminhando, decantando em direção à boca. Daí após, bem, esclarecer também que e antes disso acontecer, o licor de expedição, o açúcar do licor de tiragem, desculpa, e as leveduras fizeram o seu trabalho. As leveduras no final elas morrem, porque elas não têm mais açúcar para consumir. E daí começa a ser feito esse processo de remoagem. O remoagem, na verdade, é sempre feito um giro para que as leveduras elas não fiquem decantadas em um ponto específico da garrafa e elas serem conduzidas em direção à boca até que no final a garrafa está assim. E todas as leveduras estão bem na parte da boca. Então o que acontece? Então vai ser feito o dégorgement, que eles vão congelar o bico da garrafa, daí a pressão, a temperatura abaixa, a pressão diminui, daí é aberta, nesse momento a garrafa vai estar com uma tampa corona, a tampa corona ela sai, vai subir as leveduras pela pressão, e depois essas leveduras são tiradas e daí é acrescentado o licor de expedição, que daí vai ser feito a dosagem do açúcar daquela bebida, que vai determinar o tipo de bebida que ela é. E daí vai ser aí arrolhada e encaminhada para o mercado consumidor. Então, por isso, a grande diferença de custos, ao passo que você faz em grandes tonéis, esse tem todo um trabalho de cuidado na garrafa, retirada de processos. Então, não necessariamente... Além do risco. E deve ter um índice aí de perda, a parte que o Charmat deve ser perda zero, né? Então, por isso, o custo, às vezes, do método Champenoise ser muito maior que o Charmat. Mas não quer dizer que o método Charmat seja uma bebida sem qualidade. Exatamente. É questão de processo, você acaba tendo, no método tradicional, mais complexidade, sabores mais evoluídos, diferentes, enquanto no método Charmat, geralmente, os sabores são mais frescos, planos, mais vibrantes, mais frutados. E a evolução do Champenoise é essa bebida que a gente tem aqui, que é uma bebida mais gastronômica, né? E não retirado as leveduras. As leveduras, elas morreram, e daí o que vai acontecer é a fermentação malolática, que fermentação ela só é no nome, né? Porque o que acontece é um trabalho das bactérias, que elas vão agir sobre as leveduras e transformar o ácido, a acidez presente na bebida em ácido málico. O ácido málico é aquele que nos pães, que presente também nos pães, presente ou para os pessoais mais sofisticados usam a referência do brioche, né? Achei chique, né? Mas é pão, né? É um sabor mais amanteigado, que é presente. Então, o ácido málico ele é presente na manteiga. Por isso que em alguns espumantes a gente vai achar aqueles amêndoa, manteiga, sabores, exato, aromas mais... Exato. Mas que, na verdade, o que aconteceu foi um processo químico, né? No qual as bactérias agiram e liberaram o gás dióxido de carbono. E o ácido málico é transformado em ácido lático, na verdade. O ácido málico ele é transformado em ácido lático, que é o presente na manteiga, é o presente nos pães de uma forma geral, dando essa referência ali. Então acontece esse processo. E você vê também as leveduras mortas, né? As borras, né? Se você balançar, ela acaba deixando a bebida turva, mas você vê uma concentração aqui já decantando das leveduras. E isso é uma forma bem presente. Então, recapitulando, é a transformação do ácido málico no ácido lático. Perfeito. Por fim, a gente tem um método Asti, que é da região de Asti, na Itália, que é Piemonte, ao pé do monte, né? Que é um método que só tem uma fermentação. Essa fermentação, seja a alcoólica, seja a carbônica, ela é feita uma vez só em tanques. Então, a bebida ela já é colocada nos tanques, esses tanques são fechados.
Quando O mosto é colocado, na verdade. Sim, o mosto... Sem fermentação. Exato, o mosto é colocado e daí vai acontecendo a fermentação, Carbonatou. Não, quando chega num teor de açúcar, geralmente 6, 7%, o pessoal abaixa a temperatura na autoclave até 0 graus para matar a atividade de fermentação das leveduras. As leveduras morrem e posteriormente elas são retiradas e daí é feito o espumante pelo método Ast. Isso é o espumante que mais vende no Brasil, é um espumante bem docinho, que é o moscatel. Então ela acaba ficando bem fácil de beber e é o próprio açúcar. São sabores, não tem complexidade, mas tem drinkability, quer dizer, ela não tem tanto sabores complexos, mas uma produção mais rápida e um sabor mais plano, mais saboroso em algumas coisas. E endógeno, né? E é um sabor da própria fruta, é um açúcar da própria fruta. De aroma de uva. Então não tem uma evolução tão grande em relação às outras bebidas, porque é uma coisa que foi feita por ela própria. O que eu tinha para falar sobre espumantes era isso, chefe. Mas tem muita história boa. Tem espumante, tem... Né? Tem uma frase clássica: nas derrotas necessária, nas vitórias merecida. Excelente. E Napoleão falava da champanhe. E eu acho que é uma das maiores, os primeiros cases de você pegar um produto e transformar ele, conseguir ele espalhar pelo mundo, né? Naquele momento, 1800, na França, ele exercia muita influência cultural. E ele conseguiu espalhar o espumante como uma bebida para celebração pelo mundo. Tanto que a corte russa foi um dos... a França exportava cozinheiros e exportava bebida para quase todo mundo. Você sabe como isso começou? Pela influência geral, e teve um cozinheiro muito bom ali que teve a mão dele. Você lembra... o bolero de Ravel, e daí depois do bolero de Ravel a gente tem também a 1812 de Tchaikovsky. 1812 de Tchaikovsky ela tem elementos da Marseillaise com elementos do hino russo de então, o hino russo czarista. O que acontece? O Napoleão invadiu a Rússia e daí se perdeu no inverno. E daí os russos, os cossacos e os prussianos, eles foram atrás do Napoleão na França, enfim, Waterloo, mas teve todo esse processo. Mas enfim, quando os russos estavam fazendo o payback lá eles passaram pela divisa da França com a Alemanha, na época a Alemanha não existia, com a Prússia, né? E ali a região da Champagne fica nessa rota para Paris. Pegaram umas garrafas ali, hein? Todos os produtores de espumante, eles enterraram e fizeram as garrafas sumirem. Já existia uma senhora chamada Veuve Clicquot, Viúva Clicquot, que ela recebeu com as portas abertas. Ela pensou, vou perder um pouco para vender no futuro. Os oficiais russos. E daí todo mundo questionou, você é louca? Você é colaboracionista dos russos? Ela soltou uma frase que criou cérebro, que hoje eles ganham, amanhã eles compram. E essa foi a razão pela qual o espumante francês, em particular a Veuve Clicquot, ela ganhou tanta projeção na Rússia czarista. E não só o espumante francês, os cristais da Vassalambert, que também fica no meio desse caminho, elas fizeram muito sucesso na Rússia czarista, tiveram um tremendo golpe após a queda do regime czarista, infelizmente com a Revolução Soviética de 1917. Então, vamos fazer um brinde a champanhe, um brinde ao espumante e um brinde ao espumante nacional, né? Sim. Produzido pelo Hermann. Exato, a vinícola Hermann, que tem um excelente sommelier e consultores, que é um negócio da família Hermann, porque é proprietário também do grupo Decanter.
e que está com excelente background, aí, excelente constância na produção de vinhos e espumantes aqui em território brasileiro. Saúde! Obrigado a todos!